Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 33 minutos. Hoje é quinta-feira, 28 de novembro. Vamos às manchetes de hoje. No Vale do Paranhana, um golpista estava extorquindo empresários. Ele ameaçava as vítimas dizendo que pertencia a uma perigosa facção criminosa. Confusão numa agência bancária na região metropolitana. Tudo isso aconteceu por causa de uma divergência entre um caixa do banco e um casal de clientes na hora de contar as notas. E ainda todas as informações sobre o adeus a Gugu Liberato. A gente vê imagens do momento que chegou o avião trazendo o corpo de Gugu Liberato, no momento que a urna estava sendo retirada do avião. Um pouquinho antes, o avião chegou um pouquinho antes das 6 da manhã. Isso aconteceu por volta de 6h15, 6h20. O velório do apresentador vai ser aberto ao público e daqui a pouco a gente vai ter informações ao vivo da Assembleia Legislativa lá de São Paulo, onde acontece o funeral. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, está no ar. Muito bem, 11 horas e 36 minutos agora, 11h36. Nós vamos às imagens. O velório de Gugu Liberato acontece neste momento em São Paulo. O avião trazendo o corpo de Gugu e a família de Gugu Liberato chegou hoje de Orlando por volta de 6 horas da manhã, um pouquinho antes. E depois, logo que o avião parou, em seguida foi, até por uma questão de respeito, foi retirada a urna onde está o corpo de Gugu Liberato. Houve um problema nos Estados Unidos por causa do tamanho da urna da urna funerária, e na hora que foi retirada a urna de dentro do avião, eles então foram encaminhando em cortejo até a Assembleia lá de São Paulo, a Assembleia Legislativa. Mas antes, lá na Flórida, constataram que a urna era de tamanho maior que o jazigo da família em São Paulo, onde Gugu vai ser enterrado junto com o pai no cemitério Jardim de Getsemane. E aí precisaram fazer a troca da urna, né, do caixão, para que pudesse então embarcar e ele chegar até São Paulo. Foi em Viracopos, na cidade de Campinas, aeroporto de Viracopos. E aí o momento em que o caixão ele é levado para os trâmites legais de chegada aqui no Brasil. Foi tudo feito de maneira bastante rápida até. Chovia e ainda chove lá em São Paulo. São 98 quilômetros de Campinas até a cidade de São Paulo, até a Assembleia Legislativa, onde começou o funeral por volta de 10 horas da manhã. Daqui a pouco nós vamos mostrar algumas imagens. A família que chegou extremamente emocionada junto com amigos. Aí o momento em que a urna está sendo levada para os trâmites e foi depois feito então o cortejo desses 98 quilômetros até a cidade de São Paulo, lá na região do Parque do Ibirapuera, onde fica a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Aí o momento que chegou o avião hoje de manhã, foi uma viagem, saiu ontem às 7h30, horário local, lá dos Estados Unidos. E neste voo, que era um voo que Gugu fazia seguidamente. E facilitava, porque Gugu tinha casa em Barueri, então ele pegava esse voo muito seguido. Esse voo que saiu ontem, como dissemos, a família acompanhou, né, junto a viagem, o trajeto todo, e daqui a pouco nós vamos mostrar a chegada dos familiares, a emoção da mãe de Gugu, que fez 90 anos agora, dia 19 de agosto. Inclusive o Gugu publicou, né, na rede social dele uma homenagem que fez para a mãe, uma senhora muito ativa, de origem portuguesa, e a senhora Maria do Céu, que está visivelmente arrasada, assim como toda a família. Logo que chegaram, logo que desceram, não é, dos carros, das vans que trouxeram do aeroporto, a gente viu que a família está, de fato, muito abalada. Os irmãos, a esposa, os 3 filhos, todos muito abalados, abatidos. Afinal de contas, tudo começou na quarta-feira da semana passada. Imagine que hoje é quinta-feira e já há, né, esse período todo aguardando a informação da confirmação de morte cerebral. Aí depois disso, né, depois dessa confirmação, o anúncio, né, todo o preparo de doação de órgãos. 50 pessoas foram beneficiadas
com este gesto, né, da família e realizando um pedido de Gugu Liberato, que já tinha anunciado que se caso acontecesse algo com ele, ele queria que os órgãos fossem doados. E mais do que isto, a Gugu Liberato falou alguns dias atrás a alguns colegas que quando morrer ele não queria tristeza, ele disse que queria alegria porque ele teve a oportunidade de viver, de realizar os seus sonhos, né? Gugu, que tem uma trajetória incrível na televisão. Eu estava acompanhando uma entrevista dele, com 13 anos ele já escrevia cartas para Silvio Santos, dizendo, sugerindo, não querendo ser apresentador, ele sugeria quadros para os programas de Silvio Santos. Até que chegou o momento que ele conseguiu se aproximar de Silvio Santos e aí então começou a trabalhar nos bastidores como redator, né, como auxiliar de Silvio Santos nos bastidores e depois então foi para apresentar, né, os programas, vários programas que apresentou. Aí a gente vê alguns dos quadros muito incríveis e para a época, quadros que chamaram muita atenção. Gugu fez muitas entrevistas exclusivas, inclusive Julio Iglesias e outras tantas pessoas que ele entrevistou. E ele participava. Esse quadro aí era um quadro da dança que a pessoa ganhava o prêmio quanto mais tempo dançasse. E o ritmo da música mudava. Então, ele ia... A música mudava e a pessoa tinha que mudar o ritmo e quanto mais tempo ficasse, então, ganhava o prêmio. E diversas outras brincadeiras que Gugu, também naquela época, ele foi irreverente porque ele participava dessas brincadeiras todas, né? Ele era muito divertido, se sentia muito à vontade. Chegou um período, por volta de 1986, que Gugu chegou a ser contratado pela Globo. Chegou a ser contratado. Tinha até o crachá, inclusive. E aí o Silvio Santos disse para ele, não, nós vamos até a Globo e vamos conversar com Roberto Marinho, porque você não vai para a Globo. E, de fato, pegou o Gugu, foi até lá e conseguiu, então, trazer de volta para o SBT. A gente vai continuar acompanhando e falando sobre todas estas homenagens. Como dissemos, a partir do meio-dia é que vai ser aberto ao público. Nesse momento, família e amigos, né, estão se despedindo lá na Assembleia Legislativa de São Paulo de Gugu Liberato. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre a despedida e os funerais de Gugu. 11 horas e 43 minutos agora. Eu quero falar com quem busca mudança de vida. Você precisa fazer um curso técnico profissionalizante? Eu apresento a vocês Grau Técnico, a maior rede privada de ensino técnico do país que acabou de chegar a Porto Alegre. E a Jaciele conta como funciona, não é mesmo, Jaciele? Então, são 50 unidades espalhadas em todas as regiões com os cursos mais procurados, como enfermagem, radiologia, administração e análises clínicas. Além disso, temos uma agência que ajuda você a voltar ao mercado de trabalho. Conheça um pouco mais do Grau Técnico. Seu futuro profissional depende de você. Escolha o Grau Técnico. São mais de 20 cursos com os melhores professores, laboratórios e uma estrutura completa. Pense no futuro. Faça Grau Técnico. E hoje tem promoção especial. Ligue agora e garanta 50% de desconto na matrícula, material didático grátis e 2 camisetas. E a promoção vale nos próximos 10 minutos. Então ligue agora, pense no futuro, faça Grau Técnico. Agora são 11 horas e 44 minutos. Uma confusão numa agência da Caixa Econômica Federal foi em Gravataí. O caso aconteceu quando um cliente foi fazer um depósito e na hora da contagem das cédulas houve confusão. Quem vai explicar pra gente direto da redação é ele, Marcelo Chemali. Bom dia, Marcelo. Tremenda confusão. Meu Deus do céu. Bom dia pra ti, bom dia pra quem tá nos acompanhando. Tá aí o vídeo gravado na sala de autoatendimento aí da agência, né? Lá dentro da agência já, na verdade. O pessoal da segurança tentando acalmar essa senhora. O que aconteceu, André? O casal havia ido à agência para depositar R$2.000 em dinheiro, em notas de pequeno valor. Na hora da contagem, no caixa, lá dentro da agência, ele contou R$1.900. O gerente foi chamado e na segunda contagem foi feita. Dessa vez chegaram a R$1.800. R$100 a menos. E aí foi quando começou toda essa confusão, um stick-puxa aí, um bate-boca tremendo, o pessoal tentando acalmar essa senhora quando ela disse que estava grávida de 5 meses, ia ser algemada, o tumulto começou de verdade, viu, André? Os dois foram algemados
retirados à força da agência e de lá o casal foi para a Polícia Civil e depois para a Polícia Federal, porque é uma agência da Caixa Econômica Federal. Afirmaram que ficaram até às 6 da tarde sem comer, sem serem ouvidos, até que o delegado resolveu liberá-los porque entendeu que não havia crime. Depois, que estranho, hein? Depois os dois registraram uma ocorrência na Polícia Civil e aí, segundo a Prefeitura, a Guarda Municipal foi acionada porque na cidade há um patrulhamento comunitário e é comum o acionamento de guardas para atender essas ocorrências, mas tudo, André, aconteceu dentro da agência bancária, né? Pois é, mas precisava de tudo isso, de toda essa confusão, né? Estranho isso. Não se sabe se de fato realmente o dinheiro acabou sendo depositado, se tinha 1.800, 1.900 ou 2.000 reais. Isso aí não foi esclarecido aí durante aí o registro da ocorrência na Polícia Civil, mas o flagrante está aí. Isso aconteceu dentro da agência bancária. Pois é. Agora, e essa mulher estava grávida, né? Ela disse que estava grávida de 5 meses, né? De 5 meses. Agora, a polícia confirmou que não tinha nenhuma ocorrência, né? Não tinha nada que levasse a fazer algum registro, algo mais sério. Então, parece que foi a confusão na hora de fazer a contagem. Será que eles queriam tentar mudar o valor? Seria essa a observação feita pela agência da Caixa? Seria isso? O casal afirmava que havia 2.000 reais em notas de pequeno valor. Na primeira contagem, 1.900. Na segunda contagem, 1.800. Aí começou essa tremenda confusão, né? A guarda foi chamada justamente para conter os ânimos. Aí talvez tenha usado um pouco além da força, isso aí vai ser analisado, mas a Polícia Civil entendeu que não havia crime, não havia motivo para registro de ocorrência, a não ser aí talvez uma questão de dano moral, isso aí mais para frente na esfera judicial, né, André? E talvez desconfiaram por causa dos valores, né? Valores pequenos, né? Não eram valores maiores. Agora, aonde que teria ido parar o dinheiro? Será que na hora da contagem não teriam visto? Se alguém escondeu, não sei, não se sabe. Mas a confusão foi essa aí. É preciso verificar câmeras, né, de monitoramento dentro do banco, enfim. E lá tem, né? Em banco, agência bancária tem bastante. Tem, com certeza. Tá certo. Obrigado, Marcelo Chemalho. Daqui a pouco a gente vai conversar. Nós vamos agora até São Paulo conversar com a repórter Carolina Guaidas, que tem informações ao vivo do velório do apresentador Gugu Liberato, velório que acontece nesse momento. E a partir do meio-dia, o público poderá se aproximar, então, do caixão de Gugu Liberato. Carolina Guaidas, continua. Agora chega o governador de São Paulo. Oi, André. Exatamente, o governador de São Paulo acabou de passar por aqui, está chegando para esse primeiro momento da cerimônia, que é uma cerimônia reservada somente para amigos, né, parentes, toda a família do Gugu Liberato. Eles chegaram junto com o corpo até aqui a Assembleia de São Paulo por volta das 10h30 da manhã e até então, como você falou, meio-dia fica esse horário reservado para toda a família. É um dia de muita comoção por aqui, André. Verdade. A gente está desde cedo acompanhando e a gente vê muitos fãs do lado de fora. Chove aqui na capital paulista, então muita gente que chegou ainda de madrugada para essa última despedida. Aqui tem muita gente da imprensa também. Já passaram alguns músicos, algumas celebridades. Os músicos do KLB, um grupo de meninos que foi o Gugu que lançou ao longo dos anos os programas dele, também muito consternados para dar esse último adeus. Então a programação é essa. O corpo que chegou às 6 da manhã aqui em São Paulo, em Viracopos, chegou às 10h30 da manhã então aqui na Assembleia Legislativa. Meio-dia deve ser aberto ao público e a partir daí então os fãs vão poder passar por aqui, se despedir do Gugu Liberato e amanhã sim, por volta de meio-dia, acontece o enterro do Gugu no cemitério Getsemane, que fica na zona sul de São Paulo, no bairro do Morumbi, e que também deve ser aberto ao público. Mas é um dia de muita comoção e, claro, de muita saudade, né? O Gugu Liberato, que tinha 60 anos, 40 deles dedicados à carreira de apresentador, quase 30 anos aqui no SBT, André. Pois é, e uma história muito bonita e muito curiosa ao mesmo tempo, né, Carolina? Do Gugu, eu mesmo falava há pouco, ele criou muitos quadros, como aquele que a gente viu, a gente está vendo aqui algumas imagens, quadro de dança. O Gugu, ele divertia muito, eu lembro, eu era adolescente e foi uma festa, a época do Viva a Noite, a banheira do Gugu. Os taxistas aí de São Paulo, Carolina, estão fazendo, já fizeram ontem e vão continuar fazendo homenagens por causa do quadro do táxi do Gugu, não é verdade?
É verdade, eles começaram ontem, né, essa carreata que eles vão fazer, isso deve durar até amanhã, colocaram alguns adesivos nos carros, tudo em homenagem ao Gugu também, porque ele falava muito da categoria, né, colocou esse programa no ar, como você bem disse, e muita gente, né, tem esse sentimento em relação ao Gugu de gratidão, porque todo mundo que a gente conversa fala que o Gugu era uma pessoa muito boa, que ajudava todo mundo sem querer nada em troca, e com isso ele fez muitas famílias, né, terem um outro tipo de vida. Ele acabou lançando muitos nomes na música brasileira, que a gente acompanha até hoje, que começaram também com o Gugu aqui nos programas dele, principalmente no Domingo Legal e no Sabadão Sertanejo, né, no Viva a Noite, os programas que ele teve de tanto sucesso no SBT. E ele sempre dizia que esse tipo de programa, né, não os realities, mas esses programas que ele tinha no SBT, de programa de auditório, isso ele gostava muito porque exigia muito, então exigia criatividade. Isso o Gugu tinha muita criatividade, tanto é que entrou no SBT porque sugeriu diversos quadros para o Silvio Santos, que gostou da ideia e chamou o então menino com 14 anos para trabalhar nos bastidores e depois como redator. Aquela Semana do Presidente era o Gugu Liberato que escrevia, mas principalmente nos bastidores junto com o Silvio Santos. E Silvio Santos sempre disse, né, que Gugu, pelo menos era desejo dele, que seria o seu sucessor como apresentador, e de fato o Gugu Liberato se tornou um dos maiores apresentadores e muito querido também. Bom, mas Carolina, aí em São Paulo nesse momento, na Assembleia Legislativa, a gente percebe que já há bastante tempo a movimentação dos fãs, porque agora, 11 horas e 51 minutos, daqui a pouco, dentro de 9 minutos, a Assembleia Legislativa vai ser aberta para que as pessoas possam se aproximarem bastante, né? A família permitiu que os fãs cheguem muito próximo do caixão de Gugu. Exatamente, por isso essa expectativa agora, né? Muita gente, como eu falei, passou a madrugada aqui na fila aguardando. Aí já foi feito todo, né, um esquema aqui de segurança também para essa passagem dos fãs. O que se pede por aqui, André, é que os fãs passem pelo local, vejam o corpo do Gugu, façam uma despedida muito rápida, mas que essa fila não pare, porque tem previsão de muita gente passando por aqui. Então isso deve fazer com que tudo consiga funcionar de uma maneira mais correta, né? A família, por enquanto, permanece ali ao lado do corpo, depois a família deve ir para uma área mais reservada, para que seja aberto então ao público. Muita gente passando por aqui, nós falávamos agora do Silvio Santos, há uma expectativa de que ele possa vir no período da noite aqui fazer essa despedida pro Gugu. Carol, e agora há pouco passou uma enorme coroa de flores em nome do Silvio Santos para chegar aqui também no velório. Exatamente, a gente acabou aqui de receber a informação que chegou por volta de 11h40 a coroa de flores, né, em homenagem do SBT, homenagem de Silvio Santos ao querido Gugu. Mostra pra gente um pouco aí, Carolina Guaidas, como que é esse ambiente, só pra gente se localizar, porque os fãs devem sair por esses gradis que estão aí do teu lado. Essa deve ser a saída. Onde eles estão nesse momento, os fãs? Nós estamos agora numa área reservada para a imprensa. Certo. Aqui é a rampa de acesso, foi por onde passou o caixão com o corpo do Gugu Liberato, né? E todos os familiares acompanhando. A gente vê a polícia militar. Os fãs devem passar. Essa é a frente, a entrada. Lá ao fundo, a gente tenta mostrar a imagem, já tem umas imagens do Gugu lá dentro, é onde está a família agora, nesse momento reservado para os familiares. Aqui, todas essas grades, elas seguem também por dentro da Assembleia Legislativa e é por onde, então, os fãs vão passar. Agora, eles estão no lado de fora da Assembleia, a gente tem muita árvore aqui, né, nessa entrada principal da Assembleia, mas dá para ver lá no fundo também, André, acho que vocês conseguem enxergar, muita gente com guarda-chuva, como eu falei, chove desde cedo aqui na capital paulista, tem pessoas com bandeira do Brasil enrolada, muita gente carregando cartazes também em homenagem ao Gugu, então é a partir dali que a fila começa, passa aqui por onde nós estamos e aí vão passar então pelo local onde acontece essa cerimônia, essa passagem rápida, como eu falei, dão essa última despedida, esse adeus ao apresentador e aí então seguem o caminho para a saída. Quem quiser pode passar mais de uma vez, mas a fila está muito grande, então a gente imagina que quem está aqui vai passar uma vez, fazer essa despedida e aí, claro, ir embora e se despedir do Gugu por aqui mesmo. Mas é esse o esquema de estrutura aqui todo montado na Assembleia Legislativa. Aqui desse outro lado a gente pode vendo, olha, tem muita gente, tudo isso são profissionais da imprensa de todo o Brasil acompanhando, né, ao vivo e também fazendo reportagens para os telejornais para mostrar
como é que é então esse dia de despedida. A informação que a gente teve hoje é de que a família, além de permitir que os fãs se aproximem bastante, né, diferente de outras ocasiões que as pessoas ficam mais distantes, né, da urna, a família vai abrir, né, o caixão, ele vai ficar aberto. Eu não sei se essa informação se confirma, se tu já conseguiu enxergar daí, se de fato o caixão vai estar aberto. Essa informação que a gente tem também, que nós recebemos aqui do lado de fora. Nós temos já, inclusive, um equipamento montado do lado de dentro, André, para que a gente possa acompanhar assim que o velório for aberto, para ter essas informações mesmo atualizadas. Mas todo mundo está aqui do lado de fora mesmo por causa disso. A partir do meio-dia, talvez atrase um pouquinho, porque o corpo também demorou um pouco mais para chegar aqui até a Alesp. Então, a partir do meio-dia, a gente vai ter essas informações confirmadas. Mas, a princípio, é isso mesmo. Aí as pessoas vão poder passar por aqui, fazer essa despedida. E uma outra informação é que amanhã, durante o enterro, também o cemitério vai estar aberto e o público vai poder acompanhar essa última cerimônia, então, do enterro do Gugu Liberato no cemitério Getsemane, na Zona Sul de São Paulo. Até então o que se sabia é que o momento, né, do enterro seria reservado à família e amigos, mas a família confirmou hoje de manhã, então, que o momento do enterro vai ser aberto para que todas as pessoas, fãs, familiares e amigos, possam acompanhar. A gente, enquanto isso, está mostrando o momento que chegou o avião trazendo o corpo de Gugu, trazendo a família de Gugu também. A primeira coisa que aconteceu quando o avião parou, até por uma questão de respeito, foi a retirada desta urna, que foi levada para a documentação, desembaraço da documentação, e depois, então, a família desceu e foram todos, né, em cortejo até a Assembleia Legislativa. Agora, a gente se emociona, Carol, e eu não sei se tu estavas nesse momento aí, na hora que chegaram os familiares, a hora que começaram a descer da van, os irmãos, os filhos, né? O menino, que é o João Augusto, né? O filho, o João Augusto, as irmãs de 15 anos, que são gêmeas, a mãe do Gugu, que completou 90 anos agora no mês de agosto, e depois nós vamos mostrar algumas imagens de uma homenagem que o Gugu fez na rede social dele para a mãe. Eles fizeram uma viagem muito bonita, ela que é de Portugal, mas visivelmente a família parece que chegou aqui e assim sentiu, né, a emoção muito forte de pisar no Brasil, e a emoção de todos contagiou. Foi emocionante de ver. Exatamente, foi um momento de muita comoção mesmo, André, como você falou, porque a mãe dele primeiro desceu do carro, foi colocada numa cadeira de rodas, ela que tem 90 anos, extremamente emocionada. O filho, o João, estava muito emocionado, abraçou alguns amigos que já aguardavam pela chegada deles aqui. E pra gente lembrar também, é um processo muito doloroso e muito demorado, né? Sim, porque a morte do Gugu foi confirmada na última sexta-feira e só hoje, quinta-feira, é que todo mundo chegou junto ao Brasil. Então a gente tem aí quase uma semana já dessa despedida longa, né, dolorosa. Claro, uma maratona, se a gente pode chamar assim, desde ontem à noite, né, lá em Orlando, fazendo todo esse trâmite para que se chegasse aqui, e o enterro mesmo, a última despedida, só amanhã. Então a gente vai ter aí ao longo de 7 dias para essa despedida do Gugu Liberato, Carolina, né? Então a gente sabe que são dias de muita comoção e, claro, quando chegaram aqui no Brasil... A emoção foi forte. Muito obrigado, Carolina Guaidas, falando direto da Assembleia Legislativa lá de São Paulo, onde acontece nesse momento o velório fechado ainda para familiares e amigos, e daqui a pouco aberto então ao público a partir do meio-dia. E mais uma coroa de flores chegando em homenagem a Gugu Liberato. Obrigado, Carolina Guaidas. Em seguida a gente traz outras informações sobre o velório de Gugu Liberato que acontece lá em São Paulo. Faltando 2 minutos para o meio-dia, empresários do Vale do Paranhana são vítimas de um golpe. O colega Marcelo Chemali foi até lá agora de manhã. Chegou há pouquinho aqui na redação e nos traz as primeiras informações a respeito deste golpe praticado lá no Vale do Paranhana. O que eles faziam, hein, Marcelo? Olha, André, a imagem que a gente acompanha agora é desse golpista, desse homem aí que morava em Parobé, no Vale do Paranhana. E o que a polícia estava investigando? O crime de extorsão, André, porque ele se dizia integrante de uma facção criminosa. Só que ele conhecia um pouco da rotina das vítimas. Um caso em Igrejinha, outro em Taquara e outro em Parobé, na cidade onde ele morava, e foi preso. Como é que ele agia? Aí, através de mensagens pelo celular, ele começava a intimidar, se dizia criminoso dentro do sistema penitenciário, mas com comparsas aqui do lado de fora. Começava a exigir dinheiro,
nesse empresário lá de Igrejinha com quem nós conversamos, que já foi assaltado em 2015, teve a casa invadida por bandidos. Ele sabia desses detalhes, André. E aí acabava usando isso para intimidar, para causar medo e tentar tirar o dinheiro desse empresário. Só que aí a polícia passou a investigar, fez a quebra do sigilo telefônico e chegou até a identificação desse homem. Ele, na verdade, não era um criminoso conhecido, ele não tinha ficha criminal, mas tentou durante 3 oportunidades, 3 vítimas diferentes em 3 cidades lá do Vale do Paranhana, extorquir essas pessoas, tomar um dinheiro fácil, né, aplicar esse golpe, mas acabou se dando mal, né, foi preso em casa. A Polícia Civil agora vai encaminhá-lo ao sistema penitenciário, está à disposição da Justiça, a prisão é temporária por enquanto. Se ele for, muito provavelmente vai ser indiciado por crime de extorsão. Se for condenado, André, pode pegar de 4 a 10 anos de cadeia em regime fechado, viu? E a polícia trabalhando mesmo em um momento que eles estão fazendo paralisações aqui pelo Rio Grande do Sul, né, Marcelo Chemar? Exatamente, trabalhando. Estivemos lá na delegacia de Igrejinha. Existem faixas ali, eles fazendo um apelo, chamando a atenção da comunidade, exigindo mais estrutura também para que os policiais possam desempenhar o seu trabalho, mas não deixaram de executar essa prisão, de seguir com a investigação. Apenas o delegado conversou com a nossa produção, tá aí as faixas, ó, André. A polícia desrespeitada, a Igrejinha desamparada, segundo os agentes, mas o delegado atendeu a nossa produção por telefone, passou todos os detalhes da investigação, mas decidiu, por orientação da chefia regional, não gravar entrevista hoje. É um dia de mobilização, de paralisação, e os agentes da segurança, muitos deles estão aí unidos para chamar a atenção do governo do estado para essa questão bastante delicada, que é o parcelamento de salários, né, André? E olha que essa região aí do Vale do Paranhana, pega a região ali da Serra, que é bem pertinho, eles estão tendo muito trabalho. Olha só o que a gente vai olhar agora. Teve um flagrante. 2 homens quebraram o vidro de um carro e levaram objetos de dentro. Isso aconteceu aonde, hein, Marcelo Chemar? Olha, numa cidade onde o crime não é rotina há muito tempo, viu, André? Gramado. Tá aí essa imagem, os bandidos aí pararam do lado. De repente, um deles aí desce da porta do carona. Olha só, vai seguir até o Corolla. Os artistas, né? Os artistas. E aí vai forçar ali e vai conseguir retirar o vidro, né, abrir a janela do carro para fazer o furto. Isso tudo aconteceu na região central da cidade de Gramado, em frente ao museu. E olha, entrou de peixinho, exatamente, né? Deu um peixinho, deu um mergulho ali para dentro do carro. Incrível. Conseguiu roubar ali, furtar, na verdade, uma mochila, enfim, e ficou o carro aberto, né, André? Ficou o vidro aberto, mas as câmeras estavam aí registrando. A placa desse veículo é um Sandero branco, já está nas mãos da Polícia Civil, né? O que roubaram? O que levaram? Uma bolsa, telefone celular, cartões de crédito, cartões de banco e também documentos da vítima, que era a proprietária desse Honda Civic branco. A polícia utiliza essas imagens e também a placa do carro para tentar identificar os criminosos, André. E bem pertinho da região central, não era uma região muito longe do centro, não. Não, pertinho. É na estrada que liga Gramado e Canela. E estava provavelmente uma turista, né? O que mais tem Gramado é turista. Inclusive, é a segunda cidade mais visitada, depois do Rio de Janeiro, é a nossa querida Gramado. E, infelizmente, a criminalidade batendo a porta lá também. E eles arrumadinhos, até parece que estão de uniforme, né? Para não chamar atenção em Gramado, né, André? Justamente isso. Bem alinhados, né? De camisa social, calça, cabelo cortado. Não tem aquele estereótipo do criminoso, né? Daquele que é envolvido com crime, que passa pelo sistema penitenciário, justamente para poder agir, poder escolher as vítimas, pensar. Mas Gramado é uma cidade, como você destacou, com a vocação turística e tem um cercamento eletrônico imenso, André. A maioria absoluta dos estabelecimentos tem câmera. Isso tudo acaba ajudando muitas vezes a polícia no planejamento aí das ações do combate ao crime. Mas está aí o flagrante, né? Infelizmente registrado em Gramado. Muito bem, daqui a pouco a gente volta com outras informações da redação. Obrigado, Marcelo Chemar. Meio-dia e 4 minutos. A dupla Grenal fez fiasco ontem no Brasileirão. O Inter está em risco na Libertadores. O que aconteceu com os dois, Débora? Foi fiasco, André. Você falou muito bem. Fiasco dos dois. E o Inter coloca em risco justamente por aquele motivo que a gente falou ontem aqui no programa. O Goiás estava a 5 pontos de distância do Internacional na tabela de classificação. E com essa vitória por 2-1, ficou a 2 pontos, faltando 2 rodadas. Ou seja, o Inter, inclusive, colocou em risco
a situação dele na tabela, a participação na pré-Libertadores do ano que vem. Agora tem a obrigação, né, de conseguir os pontos necessários nesses jogos que restam para o término da competição. A gente sabe da importância de vencer em casa, a gente sabe a força do Beira-Rio, mas dentro de campo isso não está se refletindo. E ontem o Goiás fez o que todos nós não gostaríamos, venceu. Teve gol do Guerreiro, não vai ter dancinha, porque com derrota não tem dança. Não é bonito perder. Então, assim, ó, vocês se safaram dessa, tá bom? Porque a gente aqui só faz comemoração, só comemora de verdade quando tem vitória, né? Não foi o que aconteceu. Bom, o Grêmio ontem poderia ter confirmado de forma matemática a participação direta na fase de grupos da Libertadores. O Grêmio já está na Libertadores do ano que vem, mas para estar entre os 4 primeiros, precisava ter vencido o Atlético ontem do Paraná, mas mais uma vez a ida a Curitiba foi frustrante nesse ano. O Grêmio não teve sorte contra o Furacão, né? Foi mau tempo de novo para o tricolor em campo e o Grêmio perdeu por 2-0, acabou adiando essa possibilidade de confirmação matemática na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Agora vai ter que jogar contra o São Paulo domingo em casa e tentar essa confirmação na Arena. Aliás, o São Paulo joga hoje contra o Vasco, o Grêmio e Inter de olho nessa partida, porque o tricolor paulista perdendo já alivia um pouco o que aconteceu de ruim ontem na rodada, tá bom? Solta o som aí pra mim, Dô. Buzininha. Buzininha daqui a Sun Motors, né, gente? É o Léo que buzinou. O Léo? É o Léo. Hoje é o Léo. Tá bom, André? Beijo. No campinho eu volto. Daqui a pouquinho. Aqui, ó, tu não fez o príncipe hoje. Beijo grande, até já. Muito bem, agora 12:06. Você que adquiriu um consórcio, sabe como agilizar o recebimento da sua carta de crédito? Pois o consórcio Servopa te ajuda e dá a dica. Você pode dar um lance, basta ter capital disponível, dinheiro. Existem 2 tipos de lances que podem ser escolhidos. O lance fixo, em que a administradora do consórcio define o percentual do valor do crédito que será ofertado e haverá o sorteio para desempate, caso mais de uma pessoa der o lance. E tem o lance livre, em que você, consorciado, define o valor a ser ofertado, não existindo uma definição prévia de percentual. E, nesse caso, leva o lance quem oferecer o maior valor. Simples assim. Faça uma simulação. consórcioservopa.com.br. Com o consórcio Servopa, é a tua vez de conquistar. Muito bem, agora 12:07. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região aqui em Porto Alegre rejeitou o pedido de anulação da sentença do ex-presidente Lula no processo do sítio de Atibaia. Os desembargadores decidiram aumentar a pena de prisão de Lula de 12 anos e 11 meses para 17 anos e 1 mês. O ex-presidente vai recorrer em liberdade. Os detalhes na tela. O presidente da 8ª turma, desembargador Thompson Flores, abriu pela manhã o julgamento da apelação do ex-presidente Lula e mais 8 réus. Na decisão de primeira instância, em fevereiro, a juíza Gabriela Hart, que substituiu Sérgio Moro, condenou o ex-presidente a 12 anos e 11 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo a sentença, o petista recebeu vantagens indevidas por meio de obras no sítio do interior de São Paulo. Lula é acusado de ser o verdadeiro dono da propriedade. O Ministério Público Federal criticou o ex-presidente. Restou plenamente comprovado que Lula se corrompeu, o que contribuiu em muito para o descrédito de um discurso auspicioso de equalização social. A defesa de Lula alega que não existe ligação entre as obras no sítio e o favorecimento das empreiteiras e pediu que o processo seja anulado. O ex-juiz Sérgio Moro conduziu toda a fase de instrução desta ação penal. Conduziu com claros objetivos políticos em busca dos aplausos e para construir uma imagem de combatente. O desembargador João Pedro Gebran Neto rejeitou a anulação da sentença por causa da ordem de fala de delatores e delatados na primeira instância e afirmou que não houve prejuízo ao réu para ele ter direito a alegações finais após os delatores. Sobre a suspeita de plágio na sentença da juíza Gabriela Hart, Gebran disse que são apenas coincidências.
a trechos meramente informativos, típicos do relatório. Eu rejeito todas as preliminares. Em relação ao mérito da apelação criminal, Gebran disse que está comprovado que Lula usava o imóvel e aumentou a pena do ex-presidente para 17 anos, 1 mês e 10 dias de prisão. Nenhum julgador tem alegria em promover penas em grau alto, mas a responsabilidade é bastante elevada. O desembargador Leandro Paulsen, revisor do processo, seguiu a decisão de Gebran Neto. O presidente da 8ª turma também votou por manter a condenação e aumentar a pena. A prova dos autos afigura-se acima de dúvida razoável quanto à ciência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação à origem do dinheiro ao custeio das melhorias do sítio de Atibaia. Apesar dos desembargadores manterem a condenação na ação do sítio de Atibaia, o ex-presidente vai aguardar o fim do processo em liberdade. É que uma decisão do Supremo Tribunal Federal do último dia 7 derrubou a prisão após condenação em segunda instância e a defesa de Lula vai recorrer. Muito bem, 12h e 10 minutos. Agora, atenção, crise na educação aqui no estado. De acordo com números do CEPERS, mais de 1.500 escolas estão em greve. Destas, cerca de 800 seguem completamente paradas. A Secretaria de Educação diverge neste número. De acordo com eles, 490 escolas aderiram totalmente à paralisação, enquanto que 500 seguem parcialmente em greve. Agora, pela manhã, o governador Eduardo Leite falou com a imprensa sobre a crise na educação. A Bruna Osterman, ao vivo, tem outras informações para a gente. Não é mesmo? Bruna, boa tarde. Oi, André, boa tarde. A gente está aqui na frente do Galpão Crioulo, onde ainda está acontecendo essa reunião com representantes de todos os meios de comunicação para falar sobre esses projetos que vão mudar, que pretendem mudar a carreira dos professores aqui no Rio Grande do Sul. Eu fiz um resumo aqui para tentar explicar, porque é um pouco complexo mesmo. Inicialmente, o governo quer mudar a forma de pagamento através de subsídio, que é um valor limpo, ou seja, não vai ter adicionais nem gratificações, que é algo que já acontece hoje no pagamento dos professores. O governo alega que para cada professor na ativa há 2 inativos, e o problema disso é que existe uma paridade, ou seja, todos os benefícios e quinquênios, que são aumentos de 5% que os professores da ativa que estão dando aula recebem, os professores aposentados ou então pensionistas, que são pessoas que recebem pensão de quem já foi professor e faleceu, também recebem esses mesmos benefícios. São benefícios como o adicional noturno, esses quinquênios, enfim. O que é a proposta do governo atualmente é que o adicional noturno, difícil acesso, penosidade continuem, mas ao invés de serem porcentagens do salário, eles sejam valores fixos. E aí, os servidores também vão contribuir para a Previdência, né, a partir desse tipo de benefício. Nós temos aí a tabela que mostra como é hoje o professor que trabalha 40 horas. Vou colocar aqui o fone de novo. Ele tem um salário base de R$ 1.260 a R$ 2.520. Esse é o salário base, a gente vê ali na primeira coluna, tá? Somado a isso, hoje tem os quinquênios e adicionais. E com isso, na prática, os professores recebem o piso. Só que o piso é considerado a partir do salário base. Então, a gente vê ali na primeira coluna que não é o valor do piso. Temos outra tabela que eu mostro como o governo quer que fique. Na primeira coluna tem os salários base. São valores de R$ 2.557, que é o piso atualmente, a R$ 2.734. Mas nesses valores não incidiriam os benefícios que hoje os trabalhadores, os professores recebem. Então, é um pouco maior o salário base, mas sem esses benefícios. Então, hoje, atualmente, muitos ganham mais do que vão ganhar, ou então eles vão continuar ganhando o mesmo valor, só que vão acabar não recebendo aumentos de salários. Agora, a grande... Vamos ver o que o CEPERS diz. Fala. Não, termina. O que o CEPERS diz? É porque a grande questão é que agora, a gente tem Bruno, uma entrevista... A gente tá com o delay não está nos ajudando, né, André? Não. Eu fico quieto, pode falar. A gente tem uma entrevista com a presidente do CEPERS. Vamos ouvir o que ela falou. Não haverá mais a qualificação, o interesse em se qualificar, e isso pode nos levar ao retrocesso a antes de 1974, quando nós conseguimos o plano de carreira, desculpe. Se o Estado não for mais atrativo nesta função para os professores, poucos professores virão fazer concurso público no Estado.
Então, isso pode ocorrer o quê? Um desabastecimento de recursos humanos nas escolas do Estado e a possibilidade de fechamento de escolas. Escreve. Agora a grande preocupação, em meio a esse impasse, não é, Bruna, é saber, primeiro, como é que vai ficar a questão das aulas. Segundo, vão cortar ou não, o governo vai cortar ou não o ponto dos professores. E a outra questão, depois daquela confusão lá no Palácio Piratini, o governo e os professores vão sentar à mesa para negociar questões que precisam ser resolvidas. Afinal de contas, dezembro já está aí. André, segundo o que a professora Helenir explicou, é o seguinte: se for contabilizar desde o início da greve, que faz 10 dias, até o que seria o final, né, do período letivo, que seria dia 20 de dezembro, vão dar 22 dias sem aula, 22 dias úteis, né? Então ela disse que isso seria facilmente recuperado em janeiro, de forma que alunos e professores poderiam ter férias tranquilamente em fevereiro. Agora, a questão do diálogo que está um pouco complicada, a gente questionou a professora Helenir sobre como é que tudo aconteceu ali no momento em que houve aquela confusão. Ela disse que nem lembra porque acabou sendo empurrada e aí bateu a cabeça, enfim. Ela disse até que viu o que aconteceu pelas imagens. Ela disse que não sabe exatamente quem começou essa confusão, mas que acha que com tantas mudanças os nervos vêm à flor da pele e aí muitas pessoas que às vezes são da paz se manifestam de forma um pouco mais agressiva. Agora, só para finalizar, André, a gente tem aí uma tabela que mostra como o CEPERS gostaria que fosse calculado. E aí nessa tabela, que eu vou pedir para o pessoal colocar, a gente tem ali o exemplo, que seria o pagamento base do piso, ou seja, 2.557 para as 40 horas, esse valor está ali na primeira coluna, e pode chegar até 5.115. Tudo isso da primeira coluna é aquele funcionário que está na primeira fase de promoção e cada vez que ele vai, digamos, fazendo um mestrado, tendo mais qualidade ali, enfim, ele vai ganhando aumentos salariais, seja por qualificação, exatamente, seja por merecimento, que seriam essas qualificações, ou por antiguidade. Bom, sobre essa tabela aí que o CEPERS aponta que então o salário base iria de 2.557 a 5.155 mais os benefícios, e aí entraria os quinquênios, que são esses aumentos de 5% a cada 5 anos, gratificações, enfim, todas essas porcentagens que vão aumentando no salário. O governador também se manifestou a respeito disso. Vamos ouvir. Está lá na lei do piso do magistério. Uma determinação para que estados e municípios promovessem a revisão dos seus planos de carreira. Só que quando se tenta rever plano de carreira, o CEPERS não deixa, porque ele quer que se cumpra a lei do piso com este plano, que é absolutamente inviável. Então, é manipulação de dados em favor de uma tese que é absolutamente inviável no estado do Rio Grande do Sul. É vender um sonho para uma categoria, né, que tem o seu sofrimento, um sonho absolutamente inatingível. Muito bem. Então... Segundo o governador Eduardo Leite, se fosse... Só para finalizar aqui, André, se fosse realizar esse sonho aí do CEPERS, custaria 6 bilhões de reais a mais para o Estado, que é inviável. Vale ressaltar que 2 partidos da base do governo, MDB e PSB, já se posicionaram contra essa mudança na carreira dos professores. O PTB, que é o partido do vice-governador, ainda está analisando, e o governador diz que não tem margem para alterar qualquer parte dessa proposta, mas que está disposto a dialogar. Então, a gente fica aqui aguardando o resultado disso. Como você bem falou, essa greve aí já tem 1.556 escolas mobilizadas, segundo o CEPERS, que considera a maior greve dos últimos tempos. Tá certo, obrigado pelas informações, direto do Galpão Crioulo do Palácio Piratini, a Bruna Osterman. Muito bem, 12:18, e a Polícia Civil prendeu ontem, quarta-feira, um golpista que extorquia empresários da cidade de Igrejinha. E ele fingia pertencer a uma facção criminosa. E aí o que ele fazia? Ele ameaçava as vítimas. O Marcelo Chemali conta pra gente. Foram 16 dias de muita pressão. Um verdadeiro pesadelo na vida desse empresário. Ele dizia, vou pegar tua filha, vou pegar teu sogro se tu não me pagar. A minha mulher não saía de casa mais, nem minha filha tinha que tirar do colégio. O criminoso fez contato pelo celular da vítima. Nas mensagens, fingia estar preso e fazia ameaças, inclusive de morte. O caso aconteceu na cidade de Igrejinha, no Vale do Paranhana.
com medo, o empresário que atua no setor de varejo mudou de cidade. Era só para conversar via mensagem, porque ele era da facção, que ele estava preso, mas os comparsas dele estavam soltos, que sabiam que eu morava, e se eu não pagasse, eles iam pegar eu, a minha mulher, que eu já era para estar morto. Durante o período em que exigia dinheiro, o suspeito chegou a afirmar que foi até a loja da vítima. Disse que sabia onde a filha do empresário estudava. Queria 20 mil reais. A Polícia Civil passou a investigar o suspeito desde a primeira mensagem. O delegado pediu à Justiça a quebra do sigilo telefônico. O homem, que se dizia integrante de uma facção criminosa, era, na verdade, vizinho do sogro do empresário de Igrejinha. Ele já havia tentado tirar dinheiro de outras 2 vítimas aqui no Vale do Paranhana. Deve ser indiciado pelo crime de extorsão, com pena de 4 a 10 anos de prisão em regime fechado. O homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em casa, na cidade de Parobé. Eu estava pensando até em vender tudo e ir embora para outro lugar, para outro estado, mas na verdade eu acho que está meio complicado geral, né? Marcelo Chemali, e pelo visto, mais de uma pessoa ele preparava, né, para tentar passar esse golpe. Quer dizer, as pessoas tentam tudo que é tipo de coisa e principalmente fazendo ameaças, né? Golpista, né, André? Golpista, tinha informações ali de pessoas próximas. Na verdade, ele não era amigo, nem uma pessoa mas era da região. Das relações, mas ele era, por exemplo, vizinho do sogro do empresário de Igrejinha. Mas que E aí, a partir disso aí, sabia que o empresário já tinha sido assaltado com arma na cabeça dentro de casa em 2015, sabia de toda essa história. Um outro vizinho da mesma rua lá em Parobé, que vendeu uma casa, sabia que ele tinha dinheiro vivo, também tentou extorquí-lo. E em Taquara, um outro empresário, também com informações de pessoas que sabiam um pouco da rotina. A partir disso aí, ele montou esse plano, tentou aí se aventurar na vida do crime, acabou se dando mal, viu, André? Acabou se dando mal. E ele atuava sozinho ou mais pessoas estariam envolvidas? Tudo indica, segundo a Polícia Civil, que ele atuou sozinho, viu, André? Por enquanto, a investigação o inquérito não está concluído, mas tudo indica que a partir dessas informações, ele montava um plano, escolhia, traçava a vítima e acabava fazendo esse contato. Esse cidadão lá de Parobé, esse morador de Parobé, que vendeu a casa, chegou a se mudar para o Ceará, André. Mas com imagina. medo do que poderia acontecer, ele continuou fazendo contato e dizendo: eu sei que você foi para o Ceará, eu conheço a tua família, enfim, intimidando de forma bastante agressiva, bastante violenta. Mas a partir disso aí tudo, a polícia pediu o sigilo, a quebra do sigilo telefônico e conseguiu encontrá-lo em casa. Foi preso em casa, viu, André? Muito bem, obrigado pelas informações. Um abraço, Marcelo Chemali. Gente, muitas pessoas mandando mensagens pra gente. 12h18, faz questão de poucos minutos, abriu a Assembleia Legislativa de São Paulo para visitação pública, né, nessa despedida de Gugu Liberato. A gente vê aí nas imagens, chegando à urna por volta de 6 horas da manhã, lá em Campinas, em São Paulo. O corpo de Gugu, junto com também os familiares dele, foi em cortejo para a Assembleia Legislativa e desde as 10 da manhã e meio-dia, como estava programado, o velório estava restrito aos familiares que chegaram extremamente emocionados aqui. Foi incrível de ver assim a emoção e a dor que todos estavam sentindo muito, e os amigos estão portando nesse momento. Ficaram até 12h18, quando então foram abertos os portões lá da Assembleia Legislativa. E o Gugu Liberato, ele traz na memória da gente muitas coisas, muitas histórias, muitos quadros que ele criava, e a gente tem aqui algumas pessoas que nos mandaram essa mensagem, nessa homenagem ao Gugu. O Igor Schmitz Jr. disse assim, lembro do Viva a Noite, assistia todo sábado com a minha avó. E isso é incrível, as pessoas têm essa memória afetiva, né, recordam de familiares, muitos já morreram assistindo, né, os programas. Tinha o Tatuzinho, o concurso para ver quem dançava mais tempo. A gente até viu umas imagens ali, esse concurso Quem Dançava Mais Tempo. O concurso do Rambo brasileiro foi o maior sucesso. Nossa, ele até diz, caraca, parece que foi ontem. É verdade, o tempo passa muito depressa. Vamos a outra mensagem. O Nicole Rodrigues adorava os quadros da banheira do Gugu, do táxi, e quando ele entrevistava os artistas mexicanos. Por falar nisso, né, os taxistas fizeram
ontem uma grande homenagem lá em São Paulo para o Gugu e amanhã, no momento do enterro, também vão repetir essa homenagem por causa do famoso quadro, né, do táxi do Gugu, que ele se botava máscara, se maquiava e dirigia táxi conversando com as pessoas. A Bianca Dávila, os melhores domingos, os anos 90 foram os melhores. Esta é a imagem que ela tem do Gugu Liberato. Mais alguma mensagem? A Nina Silva, minha infância, quando eu acordava cedo para assistir o Domingo Legal, foi a melhor época. Descanse em paz, Gugu. A família do Gugu, quando chegou hoje a São Paulo, principalmente ali na Assembleia Legislativa, assim, visivelmente, até porque isso já vem desde o dia 20, né? Já são aí muitos dias, desde a quarta-feira da semana passada, quando o Gugu caiu, mais 2 dias para confirmação da morte cerebral. Depois do processo de doação de órgãos, 50 pessoas foram beneficiadas. E aí depois toda a viagem até esse momento, quer dizer, isso é muito desgastante para a família. Imaginem para a mãe do Gugu com 90 anos. Ela que em agosto fez uma viagem com o Gugu e com todos os outros filhos e netos. E a gente vai ver agora essa homenagem que o Gugu postou no dia 19 de agosto, nos 90 anos da mãe dele, Dona Maria do Céu, que é portuguesa. Olhem só. Pago mesmo, hein? Uma varanda tipo varanda dos reis, das rainhas. Eu 89 anos. Obrigado. Tá, tchau. Bom, vamos sair para pegar o navio. Essa foi a postagem do Gugu Liberato em 19 de agosto, quando mostrou nessas imagens de mais uma viagem que ele fez com a mãe nesses 90 anos. Ela chegou, imagine o estado de uma mãe com 90 anos, perdeu um filho, e ele que acompanhou toda a história dele na televisão, uma história de muito sucesso e, mais que isso, o Gugu ajudava muitas pessoas. Portanto, agora há pouquinho, 12h18, foram abertos os portões da Assembleia Legislativa e agora a população pode, então, se despedir do corpo de Gugu Liberato. Muito bem, mudando de assunto. Você já ouviu falar em geladeiroteca? Geladeiroteca, a gente nunca ouviu falar e por isso na hora de falar a gente até se atrapalha. Pois é, um prato cheio para quem gosta de ler. Daqui a pouco tem o Fala Comunidade, Geladeiroteca. Olha a ideia do pessoal, que bacana. Muito bacana, o Fala Comunidade. Não perca, já, daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta, 12h31. Agora fique com um recado da Sorri Fácil. Boa tarde, doutora Catiane. Olá, eu sou a doutora Catiane Teles, da Sorri Fácil de Santo Antônio da Patrulha. E eu vim falar com você, que está incomodado com aquelas ruguinhas e flacidez no rosto. Você sonha em ter um rosto mais perfeito para fazer aquela selfie incrível? Quer mudar a aparência e não sabe como? Chegou a hora de realizar o seu sonho. A ação especial de estética na Sorri Fácil Santo Antônio da Patrulha. Nos dias 6 e 7 de dezembro, na semana que vem, acontece a Sorri Beauty. É a sua oportunidade de fazer harmonização facial, botox, lipo de papada, preenchimento, lentes de contato dental, clareamento e também colocar os alinhadores invisíveis. É a sua chance de ficar ainda mais bonito para o verão. Então, não perca tempo, vagas limitadas. Agende já a sua avaliação para a ação especial de estética na Sorri Fácil de Santo Antônio da Patrulha. 0800 631 30. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. E olha só, você já ouviu falar no... Olha o nome, Geladeiroteca. Geladeiroteca, já dá para ter uma ideia. Pois é um prato cheio, ou melhor, uma geladeira cheia para quem gosta de literatura. O Fala Comunidade foi até a Zona Leste para mostrar um projeto que ganhou as ruas da capital. Vejam só que ideia bacana. Aqui criou-se o projeto Geladeiroteca,
que é um projeto onde toda a comunidade pode passar aqui e tirar um livro para ler dentro de uma geladeira. A ideia principal é democratizar a leitura, Pantera. É isso, Rafael. A ideia principal é isso, é o acesso à literatura, né? A democratização da literatura. São mais de 300 títulos de livros que estão sendo trocados, né? Uns vão, uns vêm, recebemos doações. O projeto tem 8 meses de existência. Duas geladeiroptecas, né, montadas, essa que fica fixa aqui no final da linha do ônibus Bom Jesus e uma geladeiroteca que nós estamos chamando de itinerante, né? Uma leitura, então, é sempre bom a gente estar exercitando, né, o cérebro, nossos pensamentos, né? O Alexandre é um dos leitores aí, é um dos que pega os livros na geladeira para dar aquela lidinha no ônibus, né? Então, né, a gente está fazendo a leitura aí do lendas da África moderna, né? E também a gente sempre pega ali para fazer uma viagem no ônibus, a gente sempre pega uma leitura aí para poder se manter ocupado. Comecei a trazer livros. E aí eu vi o resultado, porque as crianças vão lá, abrem a geladeira, pegam um livro, comentam que leram, devolvem o livro e muitas delas, ao devolver, trazem livros de casa também. Então é uma corrente que está ajudando todo mundo. A historinha que vocês mais gostam aqui, que tu já leu? Eu gosto de todas. É? Sim. Muito bacana, a ideia excelente. Aliás, me lembrou que lá em Portugal eles têm prateleiras e às vezes até geladeiras na rua. E as pessoas vão, abrem, retiram o livro, deixam o nome e devolvem. Olha só o detalhe. Olha só que bacana. Educação, verdade. E olha só, falando em Portugal, lembrei, nós estamos homenageando hoje o Gugu, acontece o velório dele lá em São Paulo. Uma das coisas que eu não ouvi falar no Gugu foi qual é o time do Gugu Liberato, hein, Débora de Oliveira? Nós sabemos, Jeremias, André Har, e vamos falar sobre o time do Gugu daqui a pouquinho no nosso campinho, viu? E eu quero dizer para o Rafael, nosso colega do Fala Comunidade, que eu vou doar livros para a geladeira lá do pessoal que legal. Que eu tenho em casa. Vamos Mas circular antes cultura tem e educação. O fiasco da dupla Grenal. Beijo grande pra você.